Olá, pessoal. Então, estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a nossa atividade prática aqui de programação orientada a objetos. Então, como alguns de vocês já devem ter visto, né, no nosso enunciado, o trabalho se trata de implementar um cofrinho de moedas, né, na qual a gente pode adicionar aí moedas de diferentes países. Então, a ideia é ter um menuzinho no qual você pode adicionar moeda, remover, listar elas, calcular o total das moedas, né, convertido para real, né? Vai que você tem algumas moedas de euro, algumas moedas de dólar, né? E se converter tudo para real, né? Quanto que fica, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Vamos dar uma olhada aqui na execução. Então a gente tem esse nosso menuzinho, vou mandar adicionar a moeda, vou adicionar aqui uma moeda de real, vamos supor, o valor da nossa moeda, uma moeda de R$ 2. Então, beleza, valor 2. Fechou, adicionei. Vou adicionar mais uma moeda de dólar. Vamos dizer que é uma moeda de 50 centavos de dólar. Então, adicionei. Adicionar mais uma moeda de euro. Vamos dizer que é uma moeda de 1 euro. Adicionado. Vamos adicionar mais uma última moeda aqui, de real novamente. Vamos dizer que ela vale 25 centavos, uma moeda de 25 centavos. Adicionei. Beleza. Aqui vamos listar então as moedas, né? E aí tá lá, ó. Tem uma moeda de real no valor 2, dólar, valor 50, 0,5, euro, valor 1, real, valor 0,25, né, 25 centavos. Se eu mandar aqui calcular tudo, converter tudo para real e somar, ó, na opção 4, tá lá, né, ó, tudo convertido para real deu R$ 11, né? Se eu remover, vamos lá, opção 2, vou remover uma moeda de real, vamos remover a última moeda, né, de 0,25. Vamos lá, vamos listar. Aí tá lá, né, estamos aí com as moedas, né? Só tem 3 agora, não tem mais a quarta moeda. E se eu calcular o total, ficou, né, ó, 10,45, sendo que antes era 11, né? Então, realmente, tirou 25 centavos aí do nosso cofrinho. E essa é a ideia, né? Aperto zero aqui, encerrar. Então, é isso que eu quero que vocês implementem. Obviamente, tem várias e várias e várias formas de implementar isso, né? No entanto, né, como a gente está aqui trabalhando com orientação a objeto, eu quero que vocês, né, obviamente, trabalhem, né, com classe, com objeto, com o conceito de herança, de polimorfismo. Então, por isso eu coloquei aqui algumas diretivas, né, de como tem que ser a implementação. Deixa eu dar um zoom aqui nesse nosso diagrama. Então tá aqui, né, ó. Então vamos falar aqui de baixo para cima, né? Então, cada uma das moedas eu quero que seja representada por uma classe, né? Vai ter uma classe para representar dólar, uma classe para representar euro, uma classe para representar real. Então, elas podem ter lá, devem ter, na verdade, né, um método para imprimir as informações dela. Ah, moeda de dólar, valor tal. Ah, sabe, alguma informação simples assim, só para identificá-la. Mesma coisa para euro, mesma coisa para real. Uma funçãozinha aqui que vai converter também, né, para transformar, para mostrar quanto que ela vale em real. O real, para transformar em real, é ele mesmo, né? Agora, o euro aqui, para ser transformado em real, aí você tem que utilizar alguma conversão, né? Ah, é o valor dela vezes 6, o valor dela vezes 5 ponto tanto, enfim, né? A cotação aí fica a cargo de vocês, né? A cotação que vocês bem entenderem, né? Aí vocês aplicam, né? E colocam aí no método converter. Uma simples multiplicação, né? Mesma coisa para o dólar, né? Inventa aí uma cotação, e na hora que chamar o método converter, ele vai converter esse valor e retornar, né? Então, essa aqui é a ideia. E aí, né, a gente vai criar toda a classe de cofrinho, né, que vai receber várias moedas. Porém, como que a gente pode fazer isso, né? Fazer uma única estrutura de dados, né, uma única lista, que receba aí objetos de diferentes classes, né? Como fazer isso? A gente faz isso usando o conceito do polimorfismo, né? O conceito aí de classe abstrata e tudo mais, né? Eu não vou explicar em muitos detalhes aqui como faz isso, como se trata, porque a gente já discutiu isso na aula 5, né? Então, quem tiver em dúvida aí sobre esses conceitos, dá uma olhadinha lá na aula 5, e se permanecer a dúvida, escreve aí novamente, né, que a gente debate um pouco mais, né, lá no canal da tutoria. Então tá, continuando. Então vamos ter uma classe abstrata aqui que representa todo tipo de moeda. Então ele é a classe mãe das classes específicas aqui. Então, dólar é um tipo de moeda, o euro é um tipo de moeda, o real é um tipo de moeda, né? Porque eles justamente são filhos de moeda.
E aí todas elas têm valor, né? Então por isso aqui o valor está na classe mãe aqui, né? E aí vão ter o método info, né? Que vai responder aqui, o método converter, né? Que vai ser implementado aqui em detalhes pelas suas classes filhas. E é isso, né? Aí a classe cofrinho ele vai ter a lista de moedas, ó. Perceba que aqui tem um menuzinho na frente, né? Significa que ela é privada. Então a nossa lista, né? Nosso array list aqui de moedas vai ser privado. E aí vai ter vários métodos públicos para manipular essa nossa lista. Para adicionar uma moeda nova, para remover a moeda, para listar a moeda, né? Para converter aqui, né? Saber o total convertido, né? Enfim, essas funcionalidades que a gente criou, né? Vai manipular com a lista de moedas, então são métodos aqui dentro da classe cofrinho. Então, isso que eu quero que vocês desenvolvam para o nosso trabalho, pessoal. Falando um pouquinho mais, né, eu recebi algumas dúvidas com, professor, como é que manipula o ArrayList direitinho, né, com suas classes e tudo mais, né? Então, eu criei um exemplo aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês sobre como que a gente faz isso, né? Então, criei aqui, tem aqui uma classe principal e já criei aqui de antemão uma classe mãe, que não tem nada a princípio nela, né, uma classe abstrata mãe aqui, ó, bom, tem a palavrinha abstract, né? E aí criei um dado aqui qualquer nela, né? E aí criei 3 classes filhas, né? Ó, todas elas extend mãe, isso que indica que elas são filhas da classe mãe. Tá? Beleza. E ok. Aí como é que a gente faz, né? Então quero criar um ArrayList. ArrayList. E aí entre o menor e o maior, estou botando aqui classe mãe. Vou chamar aqui de lista, né? E aí vamos instanciar ela. ArrayList mãe. Tá lá. Vamos mandar importar aqui a classe adequada, né? Beleza. E aí tá lá. Então agora a gente pode adicionar aqui diferentes... Perceba que o que eu fiz. Então, essa lista ela é da classe mãe. Porém, as classes filhas, elas também herdam o tipo da mãe. Então, a filha 1, ela pertence à classe mãe. Filha 2 pertence à classe mãe. Filha 3 também pertence à classe mãe. Assim como a ideia, né, de vocês implementarem lá dólar, euro e real, tem que pertencer aqui à classe moeda, né? Da mesma forma, né? São filhas, então vão pertencer também. E aí isso permite que eu adicione elas, ó, lista.add, eu posso adicionar aqui, ó, new filha 1, opa, aqui, ó, posso adicionar aqui um objeto, ó, tem uma instância aqui, né, da filha 1 dentro da lista, né. Ó, se eu quiser botar numa variável, né, caso não esteja muito claro o que eu fiz aqui, ó, filha 1, vamos botar aqui, chamar de objeto de O, recebe new filha 1, ó, ADDO. Eu posso adicionar aqui, ó, um objeto da classe filha 1 e estou adicionando, né? E se for filha 2, vai aceitar também numa boa, ó. Não está dando mensagem... Vou botar aqui, pronto. Ó, não está dando mensagem de erro nada, né? Aceitou filha 1, aceitou filha 2, se eu quiser, né? Eu posso adicionar das duas, inclusive, né? Posso chamar aqui filha 1, 1. Vamos chamar aqui de objeto 1, 1. Objeto 2, 2. Pronto. Tá lá, ó, na mesma lista estou adicionando objetos de uma classe e de outra, né? Duas classes diferentes aqui estão dentro da mesma lista, né? Então, graças ao conceito de polimorfismo, a gente pode fazer isso, né? E tudo certo, né? Ela só vai aceitar isso no Java por conta do polimorfismo. Ok. Vamos supor depois, né? Vamos fazer um exemplo um pouco mais elaborado, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui eu tenho uma classe mãe, né? Tem um dado. Vamos criar um construtor para ela. Mãe, recebe uma string aqui qualquer. String D. E esse D, dado aqui, inicializado com esse D. Então, beleza, né? Vou criar um construtor aqui para a classe mãe, né? E aí vou implementar ele para as classes filhas também, né? Ó, vê que aqui as classes filhas, né, já estão dando erro aqui, porque eles precisam do construtor também. Opa, classe mãe tem construtor, classe filha vai precisar também. Então, ó, se eu clicar aqui no ladinho e mandar adicionar o construtor, ele já adiciona, né? Ó,
e já adiciona chamando o construtor da classe mãe. Então, perfeito, né? Vamos fazer isso para todas elas. Beleza. E beleza, então adicionei os construtores. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que a classe mãe aqui, ela imprima o dado, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer assim, que eu quero void info. Beleza, eu quero que todas as classes filhas da classe mãe, né, implementem o método info. Eu posso dizer aqui que ele é um método abstrato. Então, ó, info aqui é um método abstrato da classe mãe. E aí, olha só, todas as classes filhas agora estão dando erro. E o que o erro está dizendo? Opa, você precisa implementar o método info. E se eu clicar aqui, ele já até adiciona aqui o corpinho do método, né? A gente pode imprimir aqui, né? Vou botar aqui filha 1, olha, essa é filha 3, né? Filha 3, vou botar aqui 2 pontos, mais o dado. Vamos fazer isso daqui, deixa ficar legal. Vou copiar esse código para as outras classes também. Esse método aqui, né? O info para filha 2. Aqui para filha 1 também. Filha 1, pronto. Tá lá. Então agora acho que fica mais interessante aqui para o nosso exemplo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou adicionar na lista alguns filhos diferentes, ó. New, filho 1. Vamos botar aqui filho 1 chamado Mário. Opa, deixa eu ver aqui que ele está dando problema. Ah, é filha, né? Eu chamei de filho. Isso que deu problema. Beleza, filha 1, classe filha 2. Vou chamar aqui de lead. Adicionar aqui filha 3. Chamar aqui de Yoshi. Vou adicionar aqui outra classe do tipo filha 1 de novo. Chamar de Toad. Adicionar mais uma, filha 1, sei lá. Chamar de Peach. Então tá, ó. Então eu adicionei aí diferentes objetos, né, com nomes distintos aqui, né, ó, uma filha 1, uma filha 2, uma filha 3, depois adicionei mais filhas 1, enfim, né, a gente pode adicionar aqui da forma que a gente vem entender, né, diferentes classes, né. Poderia ser, no nosso exemplo do trabalho, né, uma moeda de dólar, uma moeda de real, uma moeda de euro, depois uma moeda de dólar de novo, enfim, né. Então tá aí, adicionei várias classes filhas dentro da nossa lista aqui, né, e tudo mais. E aí depois eu posso, vamos supor que eu quero listar todo mundo, né? Quero imprimir aqui na tela, né, todo mundo que está nessa lista. Como que eu poderia fazer? Poderia fazer aqui, ó, um for, para cada classe mãe aqui, né? Vou chamar aqui, para cada objeto O dentro da nossa lista, eu vou mandar imprimir aqui o info dela, né? Info. Então lá, ó, para cada objeto dentro da lista, eu vou chamar o info aqui, né? E aí ele vai executar aqui. Ó, filha 1, Mário. Filha 2, Luigi. Filha 3, Yoshi. Filha 1, Toad. Filha 1, Peach. Tá vendo? Ele executou aqui, né, o código para vários objetos de classes distintas, né? Que estão dentro de uma mesma lista, né? Então essa é mais ou menos a forma aí que eu quero que vocês manipulem as coisas para para implementação, né, dessa nossa atividade, né? Então vão ter diferentes tipos específicos aqui de moeda, né? Dentro de uma mesma classe abstrata aqui, né? Sobre filhas de uma mesma classe abstrata, sendo adicionadas num cofrinho que vai manipular e tudo mais, né? Então a ideia é que siga mais ou menos essa estrutura aqui, né? Para o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Tendo dúvidas e tudo mais, podem escrever lá no nosso canal da tutoria, né? E aí a gente debate aí o que não ficou claro. Tranquilo, galera?
Então é isso. Até mais.